Bem-vindos a este nosso espaço de reflexão, onde cruzamos múltiplas perspectivas e dissecamos o conhecimento humano, para lá do óbvio. Geralmente, quando pensamos numa decisão financeira muito complexa, ou na assinatura daquele contrato de alto risco, imaginamos um processo frio, distante, puramente racional. Certo, tipo a construção de uma ponte na engenharia. Exatamente. Avaliamos os riscos, olhamos para os números ali numa folha de cálculo e tomamos uma decisão lógica. Mas no exato momento em que retiramos o ecrã do computador da frente e introduzimos outro ser humano na equação, A folha de cálculo desmorona-se. desmorona-se por completo. Porque quando nos sentamos frente a frente com essa pessoa, começamos a olhar para a postura, para os micromovimentos do rosto, o olhar da outra pessoa e sentimos aquele aquele instinto visceral de que podemos ou não confiar nela. E é aqui que a biologia assume as rédeas da conversa. E que rédeas poderosas! Hoje o nosso foco é precisamente esse, a neurobiologia da cognição social. E mais especificamente, a verdadeira natureza daquilo a que chamamos confiança. Vamos explorar circuitos corticais, modelos de aprendizagem por reforço e a ação de neuropeptídeos, com um grande destaque para a famosa oxitocina. Que é o alvo da nossa grande questão de hoje. Será a oxitocina um hormónio da confiança universal? Um interruptor biológico estrutural que, no fundo, promove a confiança genuína, reduz o medo e lubrifica as nossas interações sociais e económicas? Esta é a posição que eu vou defender aqui hoje. E eu assumo a perspectiva oposta, como seria de esperar. A biologia evolutiva dita algo muito mais pragmático e cauteloso. A oxitocina não cria de forma alguma uma confiança cega. O que os dados nos mostram é que ela é um mecanismo de conformidade social. Um estado de conforto biológico focado no nosso grupo de pertença e na autoridade, que cria muitas vezes uma mera ilusão de familiaridade, em vez de confiança autêntica. Vamos lá ver. Para desbravar este território temos de olhar para a evidência empírica fundacional, o trabalho de investigadores como o Michael Kausfeld e o Paul J. Zak. Durante décadas, a economia clássica assumiu que o ser humano era o homo economicus, sempre a maximizar o lucro de forma egoísta. Sim, o tal agente perfeitamente racional. Exato, mas a neurobiologia revela uma arquitetura muito mais sofisticada, onde a ocitocina atua como substrato da empatia. E a evidência-chave vem do jogo da confiança, o trust game. E convém explicar como isto funciona porque não é só um jogo de tabuleiro, é um verdadeiro simulador de vulnerabilidade humana. É o paradigma perfeito para testar o risco social. Imagina um cenário. Tu és um investidor e recebes uma quantia em dinheiro e tens a opção de transferir uma parte para um estranho, o administrador. O incentivo é enorme porque qualquer valor que transfiras é logo triplicado pelos investigadores. Dou-te 10 euros, tu recebes 30. Mas o risco está no passo seguinte. Precisamente. O administrador pode devolver uma parte para ambos, ganharem ou ficar com tudo. O risco de traição é total. Estás a colocar o teu bem-estar nas mãos de um desconhecido. E o que a equipa do Kausfeld fez foi intervir diretamente na neuroquímica desses investidores, certo? Antes da decisão, administraram ocitocina por via intranasal a um grupo e placebo a outro. E os resultados não foram nada subtis. Sob o efeito da ocitocina, 45% dos investidores transferiram o nível máximo absoluto de dinheiro para o estrango. Uau, 45. Contra apenas 21% no grupo placebo. E para provar que isto não era só as pessoas a ficarem tolerantes ao risco em geral, eles criaram o jogo do risco. Substituíram o humano por um computador que determinava o retorno aleatoriamente. E aí a ocitocina não fez nada, presumo. Zero. Não alterou em nada o comportamento perante a máquina. O que nos diz que a ocitocina afeta especificamente a aceitação de riscos interpessoais. Ela desliga o alarme na amígdala. Sem este salto de fé neuroquímica inicial, estaríamos perpetuamente paralisados pela desconfiança. Pois, eu percebo como essa narrativa da ocitocina como hormónio do abraço se tornou tão popular. É super apelativa, mas, na minha visão, tem sido profundamente romantizada. Baseando-me em investigações mais recentes, como o trabalho do Lei Xu, eu argumento que a ocitocina facilita primariamente a conformidade. Ela aproxima-nos de quem já vemos como fiável, o nosso grupo de pertença, os especialistas reconhecidos. Mas onde é que os dados do Kausfeld falham, na tua perspectiva? Não é que falhem, é que são apenas uma peça de um puzzle muito maior.
Vamos olhar para os dados da percepção facial. A teoria romântica diria que a oxitocina te faz olhar para qualquer pessoa e vê-la como amiga, mas não é isso que acontece. A administração de oxitocina não torna os rostos implicitamente mais confiáveis aos olhos de quem os vê. A sério? Mas isso não vai contra a ideia de que ela reduz o medo social? Reduz, mas de forma seletiva. Vários estudos falharam em replicar a ideia de que um rosto neutro se torna subitamente fidedigno. O que o Xu demonstrou de forma consistente é que a oxitocina aumenta exponencialmente a probabilidade de aceitarmos conselhos de uma figura de autoridade, de um especialista. Portanto, estás a dizer que ela inibe o nosso espírito crítico em favor de seguir o rebanho? Estou a dizer que modula a aprendizagem social de forma tribal. Mais ainda, repara no lado sombrio desta molécula. Em contextos de competição entre grupos, a ocitocina promove ativamente comportamentos antissociais. Inveja, fraude, mentira agressiva, tudo isto desde que beneficie o próprio grupo. Ela intensifica o nós contra eles. Confesso que esse é um argumento formidável. O favoritismo de grupo é muito complexo, mas deixa-me dar-te uma perspectiva diferente, focada nos mecanismos do nosso córtex. A ocitocina não precisa de ser um hormônio moral para ser o catalisador da colaboração genuína. Para entender isto, temos de invocar a hipótese do marcador somático do António Damasio. A ideia clássica de que as emoções são a base da decisão racional. Exato! Imagina o nosso córtex pré-frontal ventromedial. Fica logo atrás dos olhos. Ele recolhe sinais corporais, os marcadores somáticos, para nos guiar numa decisão antes mesmo de a nossa mente consciente processar a lógica. Vais assinar um contrato, sente-se uma tensão no estômago, o coração acelera. É uma aversão à traição tangível, quase física. Sim, e pacientes com lesões nessa área perdem essa capacidade de antecipar riscos. Fazem escolhas desastrosas. O alarme introceptivo deles está partido. Nem mais. Ora, o que a ocitocina faz num cérebro saudável é alterar a calibragem deste marcador somático, mas só em contextos sociais. Ao atuar na amígdala, ela não nos cega cognitivamente. Ela apenas atenua esse alerta visceral de perigo iminente. Ela sussurra ao cérebro: o risco de traição é suportável. Sussurra que é suportável para iniciarmos contacto, dizes tu. Claro! Reduzir o medo da traição não é promover submissão cega, é a abertura de portas biológica necessária para que qualquer ato de colaboração genuína possa sequer arrancar entre estranhos, tirando-nos daquele estado animal de sobrevivência isolada. Pois, e eu discordo veementemente dessa tua interpretação da abertura de portas. E vou explicar-te porquê. Se a ocitocina funcionasse mecanicamente apenas como um atenuador da aversão à traição, funcionaria sempre, mesmo quando a realidade se impõe. Mas os estudos mostram um quadro muito diferente quando ocorre uma traição real. Como assim? Há estudos sobre traição sob o efeito da ocitocina? Sim, observa o trabalho da equipa do IAU. Eles administraram ocitocina a um grupo de mulheres e colocaram-nas num jogo financeiro. O que achas que aconteceu quando elas experienciaram uma traição real? Um tratamento injusto deliberado por parte do parceiro de jogo? Tornaram-se mais condescendentes. Se a oxitocina em amor líquido era o que se esperaria, não? O oposto absoluto. Ficaram significativamente menos perdoadoras do que o grupo placebo. Castigaram os transgressores de forma muito mais severa. A oxitocina não inibiu a aversão à traição. Ela sublinhou a fronteira, reforçou o etnocentrismo. Espera, isso é... Uau! É. Se a pessoa falha e se torna um traidor das normas do grupo, a oxitocina exacerba a retaliação. A confiança de que falas é paroquial. Depende do favoritismo de grupo. Não é uma suspensão pacífica da aversão à traição. Mas repara na beleza do mecanismo que acabaste de descrever. O facto de as pessoas não perdoarem abusos prova o meu ponto. A oxitocina não é uma lobotomia química. Ela não desativa a nossa autopreservação a longo prazo. Não diria lobotomia, mas... Mas o córtex pré-frontal continua ativo. A ocitocina dá o impulso inicial para confiar, sim. Mas se as ações provarem o contrário, o cérebro atualiza a informação. Reduz o atrito inicial, mas não nos transforma em tolos perante a evidência. Mas a questão é que é na natureza dessa iniciação que reside o meu maior ponto de contenção. Estás a usar a palavra confiança livremente. E precisamos de separar a ilusão da familiaridade da confiança autêntica. Onde é que traças a linha entre as duas, então? Vamos lá ver.
A familiaridade é reconhecimento de padrões subcorticais. Desencadeia um alívio primitivo. O cérebro diz: vejo esta pessoa todos os dias na cafetaria, nunca me atacou, logo estou seguro. A ocitocina amplifica esta familiaridade, mas a verdadeira confiança exige provas de caráter. Exige consistência sob pressão extrema. E é aqui que surge a armadilha do predador. A armadilha do predador. Estás a falar de sociopatas, exploração. Exatamente. Confundir o mero conforto biológico da ocitocina com confiança real leva-nos à armadilha. Manipuladores sociais e burlões usam espelhamento corporal, sorrisos calibrados, para induzir artificialmente essa libertação da ocitocina em nós. Aqueiam o nosso sistema límbico. Baixamos as defesas porque nos sentimos familiares. Fogo. Confesso que a imagem do sistema límbico a ser ativamente hackeado é muito vívida. Assustador até. Mas, quer dizer, não estou convencida de que essa seja a regra para o ser humano. Subestimas o mecanismo de aprendizagem do cérebro. Vou introduzir o modelo HRL, aprendizagem por reforço regulada homeostaticamente. Isso há uma visão hipermecanicista e fria das relações humanas. Mas a biologia tem bases mecanicistas. Pensa na necessidade de ligação social não como um conceito poético, mas como um déficit homeostático físico, como a fome ou manter a temperatura corporal. Pensa nisto como o termóstato lá de casa. Ok? Como um impulso de sobrevivência primário. Certo. Exato. Se a temperatura desce, o termóstato liga o aquecimento. O nosso corpo tem um ponto de equilíbrio inato para a interação social. A privação cria um impulso profundo para procurar os outros. E a recompensa no cérebro, segundo este modelo, é pura e simplesmente a redução desse impulso. Percebo a analogia do termóstato. Portanto, quando a ocitocina flui após uma interação positiva, seja um abraço ou um bom acordo de negócios, ela não está a criar uma ilusão, está a sinalizar ativamente que o nosso déficit social foi reduzido. É o sinal de que o aquecimento ligou. Não será essa sensação de familiaridade o próprio mecanismo de recompensa evolutivo que usamos para construir passo a passo a confiança autêntica? É um argumento elegante, admito. Mas repara. Se o cérebro procura cega e desesperadamente regressar a esse ponto de conforto, ele torna-se incrivelmente sugestionável. E isto leva-nos ao papel central da ocitocina na aprendizagem através de especialistas, onde ela causa apenas conformidade cega. Estás a voltar à questão da nossa tendência a perseguir a autoridade. Refiro-me a um efeito placebo de proporções neurológicas. Numa experiência recente de memória, os participantes receberam ocitocina. Depois, um falso especialista, com uma simples bata branca de laboratório, aproximou-se e disse que a substância ia melhorar a sua memória. Espera, só uma bata e uma sugestão? Só isso, o resultado, uma melhoria mensurável de 5% no desempenho cognitivo. Pura expectativa e sugestão da autoridade. E fica pior. Noutro cenário, disseram que ia piorar a memória. E gerou-se um efeito nocebo de 5% também. A ocitocina não criou confiança genuína, amplificou a submissão à autoridade. Tornou-os esponjas. Pois é impossível negar que a ocitocina aumenta a receptividade à expectativa externa. Mas, enquadrar isto apenas como conformidade perigosa é teres uma visão extraordinariamente pessimista. Onde divergimos é no valor disto. Essa receptividade é o alicerce absoluto das equipas de alta performance nas grandes organizações. Como assim? Vais argumentar que a submissão a batas brancas é benéfica para as empresas? Não é credulidade cega e sobrevivência operacional. Trata-se de reduzir a fricção inata que existiria em qualquer grupo se não tivéssemos isto. O Paul J. Zak mapeou as políticas de gestão empresarial que estimulam a ocitocina, criou até o acrónimo Oxitocin, fatores como reconhecimento público, delegação, expectativas claras. Quando um líder elogia um colega em público, isso é um evento biológico. O cérebro de quem ouve liberta ocitocina. O Zak descobriu que não conseguimos inovar se estivermos num estado de constante escrutínio tático a duvidar de tudo. A ocitocina abranda esse alarme, reduzindo o que a economia chama de custos de transação interpessoais. Mas repara, esse alinhamento de propósito da equipa não significa que a direção que tomaram é a mais racional. A história está cheia de grupos alinhados que tomaram decisões catastróficas. Podem existir erros, claro, mas o alinhamento permite o movimento. A fórmula do Zak é simples. Alegria é igual a confiança vezes propósito. A nossa capacidade de aceitar conselhos depressa ou adaptar-nos às normas da nossa tribo é o que nos define como espécie produtiva.
Se exigíssemos provas absolutas de caráter a cada fornecedor todos os dias, a civilização paralisava. É uma bela visão, admito, mas perigosamente optimista. Os dados mostram que, sob oxitocina, o indivíduo menos competente numa dupla tende a conformar-se e a aceitar passivamente a opinião do colega mais extrovertido. Abdica do espírito crítico. A utilidade da informação foi subjugada pelo estatuto. O que só sublinha a complexidade com que o cérebro tende a integrar sinais conflituosos. Mas insisto, os erros marginais de conformidade não invalidam que confiar num especialista é uma heurística de sobrevivência incrivelmente eficaz na maioria das interações diárias. Eficaz para sobrevivência instintiva e assimilação cultural, sem dúvida alguma. Mas quando decidimos chamar a isso de confiança, estamos a empobrecer a palavra. A confiança genuína exige um ato consciente e racional de avaliação de integridade. A oxitocina só nos dá um atalho homeostático, um alívio rápido. Precisamos do córtex pré-frontal dorsolateral para vetar ativamente essas sensações ilusórias de segurança que a oxitocina nos atira para o sangue. Esse teu ponto final é a deixa perfeita para tentarmos sintetizar as nossas posições. Pela minha parte, depois deste debate intenso, continuo ancorada na ideia de que reduzir a oxitocina a um facilitador de conformidade tribal é uma injustiça científica. Ela é a base neuroquímica que nos permite, nem que seja por momentos vitais, suspender a nossa vigilância instintiva. Ao atuar na amígdala e silenciar o alerta de aversão, permite-nos dar aquele primeiro salto crítico para o risco interpessoal. Sem ela, os laços que sustentam a nossa sociedade moderna não existiriam. E a síntese que o retiro, enraizada na observação clínica das limitações da oxitocina, é que somos antes de mais criaturas de conformidade tribal. A oxitocina não é um moralista molecular. É a ferramenta utilitária da evolução que assegura a nossa coesão interna contra os outros. Cria sensações sedutoras de alívio, sim, mas o perigo surge quando abdicamos do escrutínio racional. Devemos sempre questionar os nossos instintos corporais antes de lhes chamarmos apressadamente de confiança. Um aviso bastante sóbrio. E, no entanto, parece ter-se aqui um ponto de convergência inegável. Ambos reconhecemos o papel absolutamente brilhante desta fronteira onde a neurologia dura choca com o mundo abstrato da psicologia humana. Sem dúvida. Referimos-nos à maravilha arquitetónica, que são as estruturas primitivas do sistema límbico, ali num diálogo perpétuo e conflituoso com a modernidade calculista do córtex pré-frontal. Precisamente, elas atuam como uma orquestra química, a tentar equilibrar os nossos impulsos internos com as pressões do ambiente externo, seja no escritório ou na sobrevivência da espécie. O que só prova que compreender de forma profunda esta maquinaria neurológica não nos tira o livre-arbítrio. Pelo contrário, é a única ferramenta que nos devolve em plano a nossa agência moral. É de facto o caminho para uma cognição social informada. A discussão acesa de hoje encerra sublinhando a urgência de não sermos passageiros das nossas reações físicas. Há camadas imensas na neurobiologia do comportamento humano à espera da nossa exploração. Por isso, deixamos o desafio mais intrigante nas vossas mãos. Na próxima vez que se sentarem com um novo parceiro de negócios e sentirem um conforto avassalador, parem um milissegundo. Estarão a vivenciar o despontar glorioso de uma confiança verdadeira, ganha com ações, ou será só a doce e incrivelmente perigosa ilusão neuroquímica da familiaridade? Fica o convite à reflexão.